Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Sinduscom Rio. Estamos aqui mais uma quinta-feira, 15 horas, nosso encontro marcado, sempre uma transmissão onde a gente traz conteúdo relevante para que as empresas de construção do Rio de Janeiro possam enfrentar, né, este momento extremamente desafiador que tem sido essa pandemia, né? O setor tem se mostrado extremamente unido nesse momento, as empresas estão cada vez mais presentes junto ao Sinduscom Rio, e a gente, com grande alegria, agradece, né, a confiança de todos e reforça a importância dessa união para esse enfrentamento, do compartilhamento das nossas experiências, para que, na verdade, a gente possa sair muito mais fortalecido desse processo, né? Então, a gente hoje tem um encontro aqui para falar do principal ativo das empresas, né? Daquilo que realmente diferencia uma empresa da outra. A gente veio falar de pessoas, a gente veio falar dos desafios da gestão de pessoas, né? E de como a área de recursos humanos pode e deve ser um grande parceiro das empresas nesse momento tão desafiador, né? E para isso a gente reuniu um time de especialistas, né? Que atuam no setor de construção, empresas que trazem cases de sucesso. Então, tenho certeza que será uma tarde de muitas boas ideias e de muito conteúdo relevante. E não poderia deixar de ser, o conteúdo é tão importante que a gente tem também aqui conosco o nosso presidente, doutor João Fernandes. Doutor João, obrigada pela sua presença. Eu prazer. pedi para o senhor que desse boas-vindas aí a todos os nossos convidados e parceiros do canal do YouTube. Boa tarde a todos, me sinto em casa, literalmente, porque eu estou em casa, mas também pelo conteúdo de recursos humanos, eu me sinto completamente à vontade. Eu fui presidente da Comissão de Recursos Humanos, do Sinduscom, há anos atrás, até começar a pandemia da construção, em 2014, 2015, né? A gente desistiu porque as pessoas estavam desistindo, foram demitidas, etc., etc., e, enfim, a comissão foi extinta. Mas, já que a gente está falando em provocação, qual é o que a gente tem que aprender da empresa? Uma das coisas que eu tratei ultimamente lá nessa reunião de recursos humanos foi qual é o estágio de desenvolvimento da sua empresa? Ninguém sabe responder, mas eu queria dizer para vocês que é possível saber qual é o estágio de desenvolvimento das empresas. Que eu sempre classifiquei por quatro signos, como é lenta, guerreira, maestra e modelo. Tá? As pessoas não sabem, normalmente não sabem, mas dá para saber tudo isso que eu estou falando. E a gente vai deixar isso para uma próxima reunião, que eu acho que é extremamente importante. Eu tenho um conteúdo muito legal sobre isso e eu acho que vale a pena a gente abordar, porque a gente tem que fazer alguma coisa, às vezes não sabe por onde começar, mas é preciso, talvez, a gente saber onde está, onde quer chegar e como chegar. Então, isso a gente vai escutar muito do Ayrton Rochedo, que fala muito sobre isso, mas assim, também eu conheço bem o Ayrton, que é nosso consultor lá no Seconce, a Luca trabalhou comigo, foi minha coach 8, 10 anos atrás, minha coach direto, não? Tinha coach lá para os meus diretores e gerentes, mas ela era minha coach direto, e também eu coloquei na Cirela, numa fase de transformação da diretoria, saída de um diretor, entrando outro, etc.
e, inclusive, ela foi coach do Zozzi, que é o diretor-geral da Cirela. Então, é uma pessoa extremamente experiente. Eu sei que é provocadora pra caramba, uma mineirinha retada, tá? Mas faz a gente se desenvolver. Então, não é discurso, não, tá? Tinha dever de casa e puxando orelhas também, tá? Toda semana. Porque a gente, às vezes, a gente acha que não tem tempo, mas é mentira, todo mundo tem tempo, tá? Se não tem tempo é uma grande desculpa, tá? E a gente tem. Então, eu acho que só não conheço a gerente da Cirela, mas vou ter oportunidade de conviver com ela, né, nesta live, e a gente estreitar o relacionamento, porque eu acho que é extremamente importante, tá? Pela Cirela, pela Caterina, enfim, que é jovem e tem muito que aprender, apesar de se ela está aqui hoje, é porque já está afinada para estar conosco hoje. Tá? Bem-vindos a todos, aproveitem mesmo. Eu sou um RH provocativo. Tá? Tudo que posso imaginar de RH, para mim, é provocação, no bom sentido, claro. Sejam bem-vindos a todos. Obrigada, João. Obrigada, doutor João, aí pelas suas palavras. Obrigada a todos os convidados por terem aceitado esse nosso convite de estar aqui. Com certeza, todos têm muito a compartilhar um pouquinho da sua experiência, né? E aí eu só queria avisar para quem está nos acompanhando que a gente vai apresentar, nós teremos a apresentação de cada um dos 3 convidados e ao final a gente vai abrir para perguntas. Então, quem quiser, né, interagir com os nossos convidados, pode mandar sua pergunta. Eu estou acompanhando o chat e vou trazer essa pergunta aqui. Caso a gente tenha muita participação, que é o que a gente mais deseja, e não consiga dentro do tempo previsto, a gente vai encaminhar para os convidados as perguntas e a resposta será enviada posteriormente. Gente, então, quem ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, não esqueça de se inscrever, de clicar no sininho para receber as notificações, porque é extremamente importante tudo que será compartilhado. E assim, fico muito feliz com a pauta de hoje, porque a gente estava fazendo um esquenta aqui antes de entrar no ar, né? Com eu aqui me deliciando com esses convidados, falando um pouquinho, gente, de pessoas e organizações, né? E a gente falava, né, Caterine, o que são as organizações se não as pessoas, né? Então, é tão importante saber, né, preparar uma estratégia, ter um departamento de recursos humanos atuante e que seja efetivamente capaz, né, de trazer as respostas, de estar mantendo esse time engajado, comprometido com os propósitos da empresa, porque, afinal de contas, se a gente parar para pensar, o que empresas precisam é de resultado, e o resultado que existe é o resultado das pessoas, né? O resultado da empresa é a soma dos resultados individuais de todas as pessoas que trabalham naquela organização. Então, é isso que queremos. Então, vamos começar com a Luca, né, Luca? Um grande prazer te receber aqui. Luca, consultora da área de recursos humanos, trabalha fazendo mapeamento, né, Luca? Gestão por competências, plano de sucessão, desenvolvimento de talentos. Já implantou, né, programas de desenvolvimento de lideranças, programas de coaching, coaching executivo, coaching de equipe, programas de desenvolvimento de equipes e política de sucessão em diferentes segmentos econômicos, né? E hoje está aqui para compartilhar um pouquinho conosco. Dentro desse contexto aí, Lucas, de transformação digital, né? Que levou um novo modelo de trabalho, como é que a gente mantém os times engajados com o propósito da empresa e seus valores? Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, agradeço de coração ao João, é um prazer estar aqui com você novamente, trocando, fazendo essa troca, esse diálogo. Agradecer ao Sinduscom, a Carla, a você, Ana Cláudia, e tanto a Caterine quanto a Ayrton por estarmos aqui fazendo essa troca, que, para começar, esse já é o grande sinal dessa transformação digital.
né? Esse momento nosso de troca, de encontro, e é por aí que a empresa começa, inclusive, a engajar os seus, enfim, os seus colaboradores, os seus funcionários. Com essa situação da pandemia, a transformação digital, ela veio nos dar um recado, ela falou assim, eu vim para ficar, não tem mais volta. Então, assim, ela já vinha acontecendo em termos de sistemas, serviços variados, assim, na empresa como um todo, desde o RH até todos os outros departamentos, e agora ela alçou uma amplidão na empresa, que é o contato entre as pessoas, né? É claro que a gente está num momento de crise, e nesse momento, essa transformação digital, ela requer do RH, especificamente, e cascateando principalmente para os seus gestores, o contato com os seus colaboradores por meios virtuais. E é interessante que, nesse momento, eu tenho tido, né, contato assim, com alguns executivos em coaching e tal, e eles falam o seguinte, eu nunca falei tanto com a minha equipe como eu estou falando agora, né? Porque a gente tem o WhatsApp, nós temos as videoconferências, as teleconferências, e justamente pelo momento de vulnerabilidade em que todos nós nos encontramos, inclusive o líder, né? O RH percebe que o momento é de fazer essa conexão. E essa conexão digital, né, ela exige um olhar atento, tanto do RH quanto dos seus, eu diria, os seus agentes, porque eu vejo os gestores e os líderes como agentes de RH. Eles são os grandes aliados, né, do setor de RH dentro de uma empresa. Então, é muito importante que haja essa conexão muito próxima dessas lideranças, desses gestores com o RH, e um alinhamento de pensamento muito grande para que essa transformação digital ela se concretize continuando e mantendo essa conexão, né? Eu diria o seguinte, a transformação digital, ela está demandando de nós não apenas características digitais, como era assim, eu vou acionar um serviço, o contrato que é digital, eu vou acionar um benefício lá do RH que é digital, né? A gente tinha já aplicativos e alguns sistemas digitais, agora não, agora nós temos que ser digitais. E aí isso envolve um outro olhar do RH e dos seus agentes, dos gestores, né? Que é o olhar, assim, quando eu peço para uma videoconferência, é o olhar nos olhos, assim, eu já tive exemplos de líderes, assim, né, fazendo videoconferências e que estavam já em home office há 2 meses e não viam a pessoa por videoconferência na reunião. E eu falei assim, e aí, como que você enxerga? Como é que você pode pedir? Ele tem condições? Primeira coisa, tem recursos para isso, né? Tem todo o instrumental e o ferramental necessário para isso? Sim. Então, acolha-o e peça-o para vê-lo, porque a visualização para nós é muito importante. E é uma das formas de nós estarmos atentos aos nossos colaboradores, né? E aí, qual é esse outro olhar? Eu tenho que ver a imagem e perceber os pequenos gestos, as pequenas olhadas, né? Os pequenos, aqueles gestuais que até então não nos dávamos muito conta, né? Porque estávamos ali na presença e podíamos até, enfim, algumas pessoas, né? Não que eu acredite que era possível, mas, enfim, não dá tanta importância ali àquela presença. Agora, a presença da pessoa é fundamental. E aprendermos a escutar a pessoa. Escutar o tom de voz, como que você imagina que ela esteja se sentindo, e aí fazer perguntas. Enfim, eu acho que a transformação digital veio para ficar e para sermos digital. Então, há sim uma mudança de mindset, né? De modo de pensar diferente e de enxergar o outro diferente. Requer uma escuta melhor, um olhar também mais aprimorado e N ações que eu acho que aí vocês, né, da prática do RH ali dentro da própria empresa, sabem o que isso significa, né? Assim, são as conexões que vocês têm que estabelecer diariamente, da equipe entre si, fortalecendo os elos, as conexões entre os times, entre as pessoas dentro de um time, entre gestores e equipe e entre os gestores.
E aí nós temos diversas ações digitais para que isso aconteça. Então, Luca, pelo que você está falando, assim, né, nesse contexto novo, a comunicação ela assume um novo papel dentro das organizações, essa comunicação interna. Sim, claro. Eu diria que ela é ainda mais valiosa, né? E ela requer alguns pontos. Assim, nós ficamos assim assolados de informação nessa pandemia. Nós tivemos, assim, então, o cuidado agora que o RH precisa ter é dar uma informação clara e necessária, né? Porque o que mais tem na internet é informação e enfim, de diversas áreas de conhecimento, e a ambiguidade chega por essas informações. Então, é muito importante que, nesse momento de inseguranças, de incertezas, de muitas mudanças, né, de uma volatilidade enorme, que o RH propicie uma comunicação que seja clara, que gere segurança mínima, né? Claro que a gente não tem bola de cristal, mas que promova uma segurança mínima nos seus colaboradores e, principalmente, acolha, gerando empatia. Quer dizer, através da minha empatia, eu vou acolher essa pessoa que está em trabalho remoto, né? Que eu vejo até um pouco diferente o trabalho remoto como um todo do que a gente está vivendo hoje, mas isso é um outro assunto. Mas, enfim, é importante, através da comunicação, a pessoa se sentir incluída, acolhida, e que essa empatia seja passada pela comunicação, né? Então, a comunicação ela tem que ser frequente dos líderes, as reuniões têm que ser regulares, cada vez. Quem não tinha reunião regular, assim, que eu tenho trabalhado de uma forma mais próxima, eu falo, é crucial que você tenha esse contato, é crucial que você seja claro e que você dê esse norte na sua comunicação. A gente está em mudança, e mudança constante, né? Já começou com aquela mudança repentina de estou, de repente, em minha casa, o trabalho invadiu o meu ambiente familiar, o meu ambiente pessoal, que seja, e então, com essa mudança, eu preciso minimamente de saber como lidar com isso. E a comunicação daquela pessoa que está comigo 8, 10 horas por dia, que é o meu gestor, que é o meu trabalho, né? Ele, e através do RH, esse tipo de comunicação ser feito de uma forma regular, frequente, e clara e objetiva, né? Isso e obviamente que é empática. E eu já falei aqui de algumas questões que é a empatia, o acolhimento, a escuta atenta e o perguntar, né? Essa comunicação é uma troca, é um diálogo. Então, assim, eu preciso dar um norte para dar essa segurança, porque a gente está em período de mudança, então eu preciso saber, eu como colaborador estou na minha casa, eu preciso saber para onde que estamos indo, né? Agora, muitas vezes, algumas pessoas, além de saber para onde estamos indo, eu preciso saber como, porque mudou. Então, me diga mais ou menos o como, sem muita invasão, sem muito controle, né? Até porque o controle, inclusive, isso aqui está sendo um teste para quem é controlador, né? Assim, porque estamos à distância. Mas a comunicação ela tem que ser, então, cada vez mais objetiva, clara e eficaz, né? Para não me estender muito aqui. Dentro dos subsistemas todos que a gente conhece aí na área de recursos humanos, as diversas expertises e habilidades, né? Quais você acha que seriam, assim, que nesse momento se tornam mais estratégicos, né? Você diz das habilidades, dos subsistemas de quê? Isso. Das habilidades e dos subsistemas de RH, né, efetivamente. Certo, tá. Eu acredito que nesse momento que estamos vivendo essa mudança, algumas habilidades são cruciais, né? E eu quero resgatar aqui, que é muito interessante, parece quase que como uma bola de cristal, né? Em 2015, no World Economic Forum, né, eles lançaram as 10 competências necessárias para um profissional em 2020, né? E essas 10 competências, ela caiu no nosso colo da seguinte forma: olha, é para colocar em prática. Vocês ainda não estão? Então é para agora, é para já, né? Dentre elas, eu ressalto algumas, assim, eu não sei todas de cor, mas a questão de coordenação com pessoas,
né? Então, assim, dentro do RH, esse trabalho de coordenação com pessoas, é o nome que eles deram a essa capacidade, né? Que é você justamente trabalhar em equipe, mas em equipe no sentido, na essência do significado de equipe, né? De colaboração, de troca, de diálogo, de processos e de resultado, claro, a gente precisa de resultado. Então, essa coordenação com pessoas, a multidisciplinariedade, o lean business, né, que são os negócios enxutos, que é uma tendência cada vez maior dos negócios, ele traz muito essa questão da disciplinariedade, né, de você ter um RH, por exemplo, que é composto por pessoas não só da área de humanas, mas de outras áreas, né? A própria Caterine já vem também, né, trazendo essa multidisciplinariedade, ela vai falar um pouco disso, mas, enfim, é de você trazer outros olhares, porque nós precisamos dessa diversidade para poder trabalhar as pessoas com seus diferentes segmentos. Eu estou numa área de construção civil, eu tenho engenheiros, eu tenho administradores, eu tenho mestres de obras, eu tenho pessoas, psicólogos, enfim, eu tenho uma variedade de áreas de conhecimento, economistas, enfim, eu tenho uma variedade de áreas que eu preciso integrá-las para poder fazer essa boa coordenação de pessoas, essa multidisciplinariedade. E uma outra característica, uma outra competência que o Fórum trouxe é a resolução de problemas complexos e a visão sistêmica. E, claro, liderança de pessoas, né? Assim, a primeira competência deles é liderança de pessoas. Só que isso é um grande guarda-chuva que a gente precisa, né, destrinchar. Então, nessa questão da visão sistêmica, da resolução de problemas complexos, ela requer o que o mundo VUCA está trazendo aqui para a gente, o que o Covid-19 trouxe, que é lidar com esses ambientes complexos. Eu estou lidando com meu filho que entra aqui berrando, eu estou lidando com enfim, a família que está aqui ao meu lado e que eu vou ter que colocar limites, que eu vou ter que falar, olha, por favor, entenda, eu tenho que trabalhar aqui porque eu não tenho outro ambiente na minha casa para trabalhar, e eu vou ter que lidar com a complexidade do negócio que está mudando, serviços novos que eu tenho que fazer na minha empresa. Antes eu fazia só a parte de departamento de pessoal, agora não, eu vou ter que aprender a mexer com live, vou ter que aprender a fazer outras coisas, né, na minha área de recursos humanos. Enfim, exige de nós uma visão ampla dessa complexidade, de todos esses ambientes nas quais estamos tendo que perpassar o nosso conhecimento. Então, a visão sistêmica aí é fundamental que o RH trabalhe e comece a implementar, né? E, inclusive, já para fechar essa ideia, diga. Pode dizer, Ana Cláudia? Não, pode concluir. Tá. Então, nessa questão da visão sistêmica, né, é muito importante que a gente comece essa comunicação a partir do próprio RH, né? Para o RH dar essa noção de sair apenas do meu mundo, do meu ambiente, e aí ampliar a noção para todos. Eu até estava assistindo um outro evento que vocês fizeram para mestres de obras e encarregados, né? Até com a presença do senhor Ayrton, e foi muito interessante, porque é isso, eu preciso trazer lá para o meu canteiro de obras essa noção mais ampla. Eu tenho que entender que eu tenho que usar máscara, não é só porque a empresa está pedindo, né? É por uma questão de mundo, de pensar no outro. Então, assim, é ampliar a minha visão, né? É o porquê eu preciso ali na obra, mas é preciso que eu pense no outro, eu pense no negócio. Então, assim, é sair apenas da minha ideia de tarefa e ampliar, né, a minha percepção. E isso é um papel fundamental do RH em seu papel estratégico, né? Enfim, tem muito mais para falar, mas eu também não quero... Tem muitos outros aspectos, né, para falar. Perfeito. Para a gente poder encerrar esse primeiro bloco, Luca. Diga. Oi? Acho que o João. Eu gostaria de fazer uma pergunta à Luca. Claro. A Luca falou Por favor. em pessoas centralizadoras, que são
é uma peste nas empresas, tá? Com certeza. Agora, como é que um centralizador vai medir a produção e a produtividade do home office? Bom, aí nós temos vários indicadores, né, que podem ter. O controle, enfim, e os próprios RHs hoje em dia já têm, né, medições, têm metas, e muitas empresas, inclusive, já estão fazendo metas de curto prazo, de produtividade mesmo. Qual é a sua entrega semanal? Até porque o distanciamento, João, ele, em algumas pessoas, ele pode gerar procrastinação, né? Então, ou até, não voluntariamente, mas assim, eu não sei como fazer. Estou lidando com esse mundo que até então me era desconhecido. Então, como lidar, como produzir melhor? Então, algumas empresas com as quais eu tenho trabalhado, eu falo assim, olha, crie metas semanais, tenha conversas de engajamento, conversas de mobilização. Agora, como que eu vou medir a produtividade? É colocando metas menores, com espaçamento menor, não mensal, necessariamente. Obviamente que depende do seu negócio, né? Tem negócios, áreas que eu não tenho como fazer a medição semanal, mas eu vejo que muitos gestores com quem eu tenho trabalhado, eles estão fazendo isso, até para aliviar um pouco a própria ansiedade, sabe, João? Aí eu diria que são um pouco os controladores, né? E uma questão que aí exige, que eu acredito que é justamente uma virada de chave para o controlador, é confiar, né? Porque não é que o controlador não confie na sua equipe. Se você perguntar para ele, claro que ele confia, né? Afinal de contas, ele tem aquela equipe que ele escolheu, ou mesmo sem escolher, ele confia. Só que é uma questão interna dele, ele precisa de ter ali todos os dados em mãos para ele saber o que está acontecendo. E esse distanciamento faz com que muitas vezes, aliás, exige dele dar mais autonomia para as pessoas, para que elas possam trabalhar. E o que é interessante é que outro dia, tem 15 dias, eu escutei de um líder, um gestor, ele falou o seguinte, eles fazem e eu não preciso estar tão perto, olha que legal. Aí eu falei, que bom, né? Que bom, porque ele percebeu que ele se desgastava tanto na cobrança e no estar ali perto e no controle de tudo, e que ele percebeu que a equipe podia dar, né? E dava o resultado sem ele estar tão estressado. Então, é um exercício, sim, para quem é centralizador, e a minha sugestão é essa, tenha indicadores mensuráveis dentro do seu negócio, em espaços de tempos menores, como, por exemplo, o semanal. Né? Muito bom, acho que essa é uma dica importante realmente, né? Você já falou da comunicação permanente, então, a gente estabelecer metas um pouco mais curtas, para, né, permitir esse acompanhamento. Eu acho que o Luca trouxe aí bastante reflexão, aí, bastante dica, né, Luca? Vamos agora olhar como é que isso se coloca na prática? Vamos ouvir um pouquinho a Caterine, né? Que eu acho que a Caterine, ela traz para nós, né? Queria agradecer aí muito, Caterine, a sua participação aqui conosco. E amei quando você me mandou assim, a sua apresentação, porque os ambientes organizacionais fazem a gente se apresentar de uma forma extremamente formal, esquecendo um pouco o eu, né? Aquelas coisas que são mais preciosas para nós. E a apresentação da Caterine começa assim, ela é mamãe da Luísa e do Daniel. Pode haver coisa mais importante do que isso, né, Caterine? Para uma mãe, né, de ser mãe da Luísa e do Daniel. Muito legal. Apaixonada por desenvolvimento humano, somos duas, tá? Capacitação e desenvolvimento de líderes. Então, Caterine, que delícia ter você aqui. Muito obrigada. E compartilha conosco, assim, como é que você é à frente... E tem um monte de liderados que gostam de trabalhar com você, porque no chat aqui... Que delícia ver a nossa grande líder aqui falando. Eu estou acompanhando que bom, no chat, eu trago já esse feedback. Né? Muito legal a gente liderar um time e ser reconhecida por esse time, né? Porque isso é uma conquista do líder, né? Então, traz para a gente um pouquinho aí, como é que a Cyrela está, né, passando por esse momento tão desafiador para manter o time engajado no propósito, metas em dia. Como é que está sendo isso para o RH da Cyrela? Oi, Ana, primeiramente, obrigada, doutor João, obrigada, Luca, que fez lá o contato comigo, a gente conversou longamente sobre trazer os exemplos do que a gente está vivendo aqui na Cyrela.
E eu costumo dizer, você falou que o time está aí no chat, né? Que o universo conspira em prol de quem pratica o bem, né? E eu tenho muita sorte de ter muita gente boa trabalhando comigo. Então, o resultado aparece porque o time é muito bom, né? Sem eles eu não faria nada. Meu time é nota 1000, eu sou extremamente grata a eles. E a Cyrela tem um desafio gigante, né, de ser uma empresa única, mesmo atuando em diversos estados, hoje com um foco muito maior, Rio, São Paulo e Porto Alegre. Mas nós temos uma cultura muito forte, onde o construir juntos é muito importante para a gente, então a gente se ajuda e faz tudo junto, né? A gente não costuma fazer nada sozinho, mesmo as construções corporativas de RH envolvem todas as praças, envolvem todas as regionais, porque depois você consegue se sentir realmente representado, né? Então, como é que a gente tem atuado na pandemia? A gente não parou nenhum dos nossos processos, a gente simplesmente seguiu. Nós já usávamos o Microsoft Teams, para reuniões, mas muito focado em algumas áreas, não eram todas as áreas que usavam. Então, eu lembro que no dia 17 de março foi quando a gente comunicou que a gente ia adotar o home office, assim, de um dia para o outro, e a área de ter uma área de TI muito boa e estruturada também foi muito importante, que a gente conseguiu colocar os funcionários de atendimento, atender o cliente com ramal em casa, sabe? Então, foi de um dia para o outro. Muitas coisas, empresas que faziam planejamento de home office 1 ano para depois implementar, né? E a gente foi forçado, todo mundo foi forçado a fazer de um dia para o outro, né? Então, assim que a gente implantou o home office, a gente já fez logo treinamentos do Teams para gestores, para como fazer essa gestão remota do time e para a equipe inteira, né? Então, depois hoje a gente se pergunta como é que a gente vivia sem ele, né? Porque depois que a gente se adapta a esse ambiente online, a gente percebe que até muitas viagens podem ser transformadas numa reunião como essa, né? E você evitar o deslocamento do executivo, e você pode ser muito mais produtivo usando muito mais o digital, né? Então, a gente não parou absolutamente nada. Nosso RH é muito focado na experiência. Nossos pilares de RH é focado na experiência do colaborador. A Luca falou que eu ia trazer um pouco de multidisciplinaridade, porque a minha área original na Cyrela é relacionamento com o cliente, é uma área que eu ainda gerencio, e é uma paixão, porque eu sou apaixonada primeiro pela empresa. Trabalhar na Cyrela é um presente, sou muito grata e eu sou uma entusiasta da empresa. E por clientes. Então, hoje poder acumular RH, já tem 4 anos já de RH, né? E clientes é um grande privilégio, porque a gente trabalha para entregar uma melhor experiência para o nosso colaborador, diminuindo o esforço dele dentro da empresa, gerando emoção positiva e promovendo a maior sensação de sucesso. E o meu colaborador só vai conseguir entregar para o meu cliente aquilo que eu entrego para ele. Então, hoje, estar à frente das duas áreas é um grande privilégio. A gente consegue trabalhar o cliente de uma forma muito mais estratégica. Nós, na Cyrela, somos muito apaixonados pelo cliente, trabalhamos para surpreender o cliente sempre de forma positiva. Então, aí unindo essas duas áreas ajuda a gente a traçar, a entregar uma experiência muito positiva para o nosso colaborador, que é a nossa empresa para o nosso cliente, né? Então, como é que a gente começou lá? Vocês podem fazer perguntas à vontade aí, tá? Durante. Fiquem à vontade para interromper. Então, como eu disse, a gente começou com alguns treinamentos, né, do Teams. O Teams é uma ferramenta da Microsoft para a gente poder começar a fazer a gestão da equipe para o home office. Criamos guias para tudo. Criamos guia para trabalho em home office, guias de como o colaborador ia tratar o ponto dele no home office, porque isso a gente tinha que diferenciar, né, quem estava no escritório de quem estava no home office, e guia para trabalhar no escritório, isso pensando desde o deslocamento do colaborador, da casa dele em segurança, a chegar no escritório, fazer as trocas diárias das máscaras, o escritório totalmente adaptado, pensado na segurança e na prevenção
do Covid, tudo isso foi de uma forma muito rápida, que é uma outra coisa importante da gente falar também da adaptabilidade, né? A gente precisa se adaptar e precisa se adaptar rápido, no passo de uma startup, né? Não dá para a adaptação ser lenta, porque senão você não consegue reagir. A pandemia foi um bom exemplo disso. Você não consegue reagir a tempo de um negócio que te pega de uma forma totalmente desprevenida, né? Então, as coisas foram acontecendo muito rápido e a gente foi se adaptando, né? A Luca também falou de ser centralizador, né? Eu acho que nesse momento de home office não tem espaço para chefe, né? Você tem que ser líder mesmo, porque se você era aquele líder que controlava horário do cara, e bom para você era o colaborador que chega no horário, sai no horário, ou chega no horário e fica até mais tarde, só isso, né? Agora você tem que controlar a produtividade dele, né? E se você é um líder de verdade, é apaixonado por pessoas, como a gente você também tem que conhecer cada um na essência, para você entender que uma mulher que é mãe como eu vai ter horários diferentes no home office dela, né? Meus filhos ficavam na creche 12 horas por dia. Hoje eu faço todas as alimentações deles em casa e ainda cuido de toda a parte do home office. Como eu tenho trocentas outras mães, assim, na Cirela e no mercado. Então, é super importante que o líder conheça a realidade do seu colaborador para ele entender que o que ele tem que controlar é a produtividade, não é o horário que ele está trabalhando especificamente, muito embora a gente tenha que seguir um horário todo por questões trabalhistas, né? Mas, enfim, você tem que respeitar essas questões, tem que conhecer o seu funcionário, conhecer um pouco da casa, das necessidades, sabe? Para você, de fato, fazer gestão. Se interessar, né, pelas pessoas, né? Quando você conhece, eu vi vocês falando aí, a gente que é de humanas, né, a gente entende muito mais da pessoa pelo que ela não fala do que pelo que ela fala, porque a gente percebe gestos, expressões e faz uma leitura muito, muito boa. Quando você conhece o teu colaborador, você pode estar num ambiente desse online que você vai saber se ele está bem ou se não está, se aconteceu alguma coisa diferente, se ele está precisando da sua ajuda, porque você conhece, porque você se interessa de verdade, né? Então, não tem espaço para chefe. Tem que, de fato, ser líder e fazer gestão da produtividade que o seu colaborador está entregando, que é um pouco de hoje já como pensam as startups, né? O que importa é o resultado. Você tem metas, tem períodos, e normalmente divididas em períodos muito curtos, porque fica difícil mesmo fazer planejamento de longo prazo nesse mundo VUCA. As empresas já faziam metas para 3 meses, hoje está difícil até isso no cenário que a gente está vivendo. Verdade. E ter essa meta de curto prazo e controlar a entrega, controlar o resultado, tá? E, obviamente, com atenção para o ser humano, porque não está fácil para ninguém passar o que a gente está passando, né? A gente são marido e mulher que não ficava trancado dentro de casa o dia inteiro, com os filhos que estão, e que muitas das vezes estão precisando de ajuda, estão precisando de um tempo para respirar, estão precisando de alguém para conversar, de um coach, né? Então, é essa atenção que a gente precisa ter, não está só focado no resultado, está focado no ser humano, porque é ele que genuinamente te entrega o resultado. Né? E essa é a parte mais deliciosa do nosso trabalho, é entender que por onde a gente passa, a gente consegue deixar um pouquinho, consegue melhorar e consegue, de fato, olhar com um olhar de amor, né? Que é aquele que atravessa e não vê só o que está sendo exposto, né? Então, falando um pouco mais lá do nosso home office, a gente, como eu disse, a gente não parou nada, a gente continuou todos os nossos processos, então um bom exemplo é que a gente fez o nosso comitê de talentos, a gente faz todo ano o nosso comitê onde a gente avalia as pessoas da empresa. Esse ano a gente foi o primeiro 100% online, a gente, somando, foram diversas reuniões com diversas diretorias distintas, a gente teve 19 horas de reuniões e 108 pessoas avaliadas, online. E hoje, dia 18, ontem, dia 17, né, era o prazo que os líderes tinham para ir concluindo os feedbacks, porque o RH já começa as ações de mentoria interna, coach, monitoria e a próprio aconselhamento, o próprio cuidado mais próximo da consultora da BP com aquelas pessoas mapeadas, né, que é o trabalho de consultoria que a gente faz. Então, tudo com base no que a gente fez nos comitês de talentos, que foram 100% online. A vida não pode parar e a gente não parou. A gente seguiu, né? Fizemos recrutamento e seleção online,
fechamos vaga assim, e contratamos assim, e fizemos nosso primeiro contato online. A gente chama da nossa integração online. A gente já tinha muitos vídeos, foi um pouco mais simples de adaptar, né? E fizemos alguns cursos para líderes bacana. A gente tem uma área de inovação interna, a Luca falou um pouco no início, né, de inovação. Aqui no Rio eu faço parte do comitê de inovação. Tivemos um treinamento para mentes inovadoras, que foi bem bacana. Então, os líderes sempre têm algum treinamento na semana. Saúde mental na pandemia, no home office. E outra coisa que a gente implantou também foi um programa de qualidade de vida, que foi bem bacana, esse é para todos, que são aulas semanais que variam de meditação, ginástica laboral, yoga, ginástica funcional, dança, isso tudo é semanal para a empresa inteira, aquele que pode, vai lá e faz a sua... Teve uma adesão? Conta pra gente, teve adesão dos colaboradores? Muito boa a adesão é muito boa. E tudo, como eu disse, como a gente falou aqui também, né, tudo fica gravado, né, então bacana é que a pessoa, de repente, num treinamento desse que ele estava numa reunião, acontece muito do líder me mandar aqui, a gente tem, uma coisa que é bacana de falar, a gente tem uma comunicação muito próxima, a gente já era muito próximo, a liderança do Rio de Janeiro é uma liderança muito antiga na cadeira, então são pessoas que têm a cultura da empresa muito forte, e o RH, o nosso RH é um RH muito próximo do colaborador como um todo, né? Então, a gente, assim que saiu a pandemia, que a gente foi para o home office, a gente criou um grupo no WhatsApp, embora a gente já tenha grupos no Teams, mas o WhatsApp é aquela ferramenta que é a mais rápida, não tem jeito, né? Então, é frequente quando eu tenho um treinamento, nesse sentido, que eles perguntam, Catê, vai ficar gravado? Você me manda o link para assistir? Eu tenho uma reunião? Isso acontece, porque as pessoas estão tocando a vida, né? E nem sempre é no melhor horário, a gente sempre mantém isso gravado, e até descobrimos agora, assim, repensando processos, que muitos desses treinamentos, hoje gravados, podem servir para novos colaboradores, para a gente ir criando uma trilha de treinamentos com esse material, é um material super rico. Essa semana agora a gente está fazendo um café com cultura, que é uma outra coisa que a gente faz muito na empresa, com os executivos da empresa que falam, né? Sempre foi presencial. Esse foi o primeiro que a gente fez online, foi o diretor de RH lá de São Paulo que fez, que foi o Celso, que é uma pessoa incrível. E olha que bacana, por ter sido online, o Brasil inteiro pôde assistir. Não é mais um regional, né? A gente, cada um fazia o seu. Eu fazia os meus no Rio, eles faziam os deles em São Paulo. Então, o online conseguiu aproximar muito. Eu conversei isso com a Luca, e conversando com outros amigos da área de RH, é frequente o feedback de colaboradores que dizem que hoje tem um contato muito mais próximo com o seu gestor, porque a distância se impôs e ele tem que usar mais do online para poder manter esse contato e entender como é que está ficando, como é que está a entrega, né? Então, isso a gente também já vem sentindo. Até aqui, tudo bem? Perfeito. Uma outra coisa bacana é que a gente... isso tudo, eu acho que vem com o intuito da gente se manter... Posso fazer uma pergunta? Claro. Como que vocês estão... vocês têm algum monitoramento, alguma forma de saber como, além, obviamente, que da comunicação cotidiana ali do líder com os colaboradores, mas vocês têm alguma forma de monitorar como é que eles estão se sentindo, como é que eles estão seguindo aí no home office, né, em termos de, não saúde física, mas, enfim, todos os sentidos? A gente fez uma pesquisa bem abrangente, que foi para até usamos para uma ação muito legal que eu vou contar, tinha diversas perguntas, essa era uma delas, inclusive aonde que nosso colaborador está passando a quarentena. Porque o endereço dele a gente tem, né? Então, onde é que você está passando a quarentena? Se é na casa dos pais? Então, a gente tem uma pesquisa bem abrangente nesse sentido, sim, que a gente até usou dados dessa pesquisa para poder, vou até contar de uma vez, né? Para poder adaptar um grande evento que a gente fazia na Cirela, que é tradição, que os filhos adoram, né? Meus filhos são pequenininhos, mas já gostam. Minha filha pergunta, que é o Férias na Cirela, que é um dia em que a gente leva os nossos funcionários, os nossos filhos, para conhecer o escritório, e a gente faz um dia para eles numa casa de festa bem legal, as crianças ficam lá na casa de festa, os pais almoçam lá,
e no final do dia eles vão para o escritório e ficam lá mesmo, para conhecer e saber onde os pais trabalham, e a gente conhece os filhos de todo mundo. E esse ano, com a pandemia, a gente falou, cara, o que a gente vai fazer, né? Não, vamos repensar isso. E aí, aquilo que eu disse, tudo é construído junto, a equipe de comunicação é nível Brasil, e são pessoas maravilhosas, né? E aí a gente montou uma caixa linda, eu tenho até imagens dela aqui, eu vou ver se eu consigo compartilhar com vocês, estava numa apresentação, a gente montou uma caixa super linda, onde a gente colocou tudo que é tipo de brinquedo, e massinha, uma revistinha da Cirela e um monte de coisa para transformando Férias na Cirela num presente para que as crianças pudessem se divertir junto com os pais, né? E foi super bem recebido, o feedback foi muito legal também, né? E essa informação da pesquisa que você me perguntou foi importante porque a gente sabia exatamente aonde que eles estavam passando, nossos colaboradores estão passando a quarentena, né? Aham, legal. Bom, deixa eu ver se eu acho ela aqui para compartilhar para vocês. Eu vou compartilhar e vou até o final, que é onde está a caixa. Aqui tem 2 crianças, mas como são os meus, é porque eu posso mostrar, né? Para vocês ficarem apaixonados, né? Isso. Aí a gente fala lá, né? Família, as férias desse ano chegaram antecipadas, né? Estamos enviando aqui um kit para vocês se divertirem. E a gente recebeu feedbacks, o seu Eli, nosso fundador, que ensina sobre praticar o bem, e a gente recebeu feedbacks diversos, que não dá para divulgar, porque vem com foto do filho das pessoas, né? Lógico. Mas coisas como essa aqui, que fazem a gente super se emocionar, e conversa com aquilo que eu falei para vocês, que nosso RH trabalha para diminuir o esforço e gerar emoção positiva, né? Sensação de pertencimento. Consegui sair do compartilhamento, né? Sim. Saiu, já saiu. Vamos lá para a gente continuar aqui. Que mais que eu posso falar para vocês? Tem mais alguma pergunta? Eu queria perguntar se você assistiu o doutor Eli na semana passada na LIDE Ceará. Não assisti, mas eu recebi um resumo, eu li. Loucura. Seu Eli é maravilhoso. Loucura. Ali não teve nada a ver com o trabalho. No Eli conheci a esposa, a dona Suzy, se não falha a memória. Ali é que realmente mostra que por trás do grande homem está uma grande mulher. Eu escutei literalmente dela, né? Fantástico. Como ela interveio sem ser convidada, tá? Apareceu ali ao lado dele, ele estava sentado, ela ficou lá de pé em frente à câmera e mandou ver mesmo, tá? Muito legal. Muito legal. Olha, o seu Eli é um líder inspirador, é muito querido e muito admirado pela empresa inteira. Então, isso é muito bom também, né? Porque isso aumenta esse nó. É por isso que a gente tem esse orgulho tão grande, né? Eu falei isso com a Luca, da empresa, porque tudo que a gente fala é de verdade. A gente sempre pensa o que é melhor para o nosso cliente e para o nosso colaborador. Então, estar aqui num evento desse é muito confortável, porque eu sei que as práticas da empresa são sempre as melhores, são pró-colaborador, é uma empresa sensacional. E falando um pouco mais do que a gente fez algumas lives também. Fizemos uma com a presença do Rafael Horn, que hoje é co-presidente da empresa, junto com o Efraim, o irmão dele, né? Seu Eli se afastou já da presidência, e a diretoria, e aí foi para todos os colaboradores. O importante é que a gente passou que a produtividade, como é que a gente mensurou que a produtividade estava seguindo no home office. Agradecemos ao time por ter mantido a produtividade no home office. Passamos expectativa de futuro, como é que a gente está se planejando, que os projetos estão seguindo muito bem, a gente está conseguindo dar um ritmo muito bom e acreditando para que quando a gente voltar, a gente vai estar com tudo isso muito mais azeitado. Todos os diretores falaram e o Rafael Horn também falou, foi uma live bem bacana. Aí fizemos outras lives também para falar sobre liderança, feedback, porque a gente estava no momento de comitê de talentos, né?
quinzena de feedback que terminou ontem, né? Falamos de inovação com um convidado da Startse, com o head de inovação da Startse, que é um amigo de uma funcionária minha, que a gente conseguiu, ficou muito feliz de conseguir trazer uma pessoa tão influente para poder falar. Fizemos uma live muito bacana com uma médica, falando sobre o coronavírus, a adesão dos funcionários foi sensacional. Ela trabalha em 4 UTIs, e ela veio trazendo a experiência dela, tirando várias dúvidas das pessoas sobre máscara. Como é que eu tiro a máscara para beber água? Como é que eu tiro a máscara para almoçar? Eu troco várias coisas, foi muito bacana. E falamos também, a última live que a gente fez foi com o Everton, que ele é vice-presidente do Instituto Ayrton Senna, um ex-colaborador nosso, um cara fantástico, foi uma live maravilhosa, que a gente falou do papel do líder e das competências que a gente precisa para estar nesse momento de pandemia e pós-pandemia. Então, a nossa preocupação como RH foi manter presença, sabe? Foi manter as coisas fluindo e a sensação de que a empresa não parou, e de verdade não parou, as coisas continuam acontecendo. Tivemos o nosso call trimestral de resultados nesse período. Acho que Caterine? Pode perguntar. Então, não queria perder a oportunidade de uma pergunta. Fica à vontade. É o seguinte, essas experiências positivas que vocês tiveram, de alguma forma, encorajam vocês também para olhar à frente e pensar em evoluir do home office para um trabalho remoto mais estruturado, enfim, de uma forma permanente, mas em regime total ou parcial? Com certeza. Hoje a gente já discute isso no RH, e no médio prazo, a gente já tem uma política montada, porque a gente, hoje eu só tenho 50% da capacidade do escritório, né, de funcionamento, porque a gente inutilizou algumas mesas para manter o distanciamento. Foi uma das várias coisas que a gente fez, fazemos sanitizações semanais também, para manter aquele ambiente o mais seguro possível, né? Então, a gente já tem uma política de home office que enquanto durar a pandemia, a gente hoje está 99% da empresa ainda está em home office, a gente não tem data para voltar, estou falando aqui do Rio de Janeiro, porque a gente entende que está funcionando bem, as entregas estão acontecendo, não tem por que eu ter pressa agora, né, foi o que a gente entendeu, e aí tem algumas áreas que de fato precisam estar lá, a minha equipe de relacionamento está lá para entregar a chave em dias alternados, o pessoal de financiamento bancário, tem algumas atividades que realmente precisam ser presencial, que estão se revezando, mas no escritório de 1.250 metros quadrados, super vazio, em que a gente tomou todas as providências para tornar muito seguro, né, também. Então, eu estou lá 3 vezes por semana cuidando disso pessoalmente, então eu tenho certeza que é um ambiente, o que a gente podia fazer de melhor, de segurança, de limpeza, a gente fez. Eu gostaria até de comentar, Ayrton. Oi, só um comentário rápido. Vamos lá, que eu quero daqui a pouco, Luca, a gente encerrar a Caterine para a gente ouvir o Ayrton também, tá? Tá bom. Mas essa questão do home office, Ayrton, que você citou, né, do trabalho remoto, eu acredito que é uma tendência das empresas, né? Você fazer ali contrabalancear o trabalho no escritório e o trabalho remoto, porque a gente está percebendo, todas as empresas estão percebendo que o custo-benefício é bom, você não precisa, né, enfim, viajar para fazer reunião ou alguns encontros, ou até mesmo outros tipos de trabalho remoto. Uma das oportunidades, né? Uma das oportunidades que a gente tem, né, a partir daí. Isso. E que eu acho, assim, isso é um desafio, porque vai ser um momento diferente do que a gente está vivendo agora, né? Porque o que a gente está vivendo estamos todos nessa situação, todo mundo compreende que eu tenho meu filho e que ele vai vir gritando, tem um cachorro que vai vir berrando aqui, latindo na minha orelha, e tudo bem. Só que quando voltarmos para o novo normal, carece dessa empatia, entende? Isso. Porque umas pessoas estarão no ambiente de escritório e outras, né, estarão no trabalho remoto. Então, eu acho que vai exigir ainda mais do RH essa conversa sobre um olhar empático, uma escuta empática e uma profissionalização do trabalho remoto, né? Aí é quase como uma recapacitação das pessoas
para o trabalho remoto, tornar o trabalho remoto profissional. E também algumas compensações de ordem afetiva, emocional, de participação. Sim. Não compensações financeiras, mas, de fato, compensações de ego e de emoção, que a gente precisa agora botar na balança, porque uma coisa é um home office que tem, assim, que as pessoas achavam que tinha uma data marcada, mas surpreenderam que, de fato, né, isso é uma passagem, isso não adianta esperar que acabe, já passou, já é uma realidade. Então, é muito importante botar na balança agora todas as coisas que possam ser ganhos e perdas, né? Para agora, então, de fato, pensar nisso como trabalho remoto, não mais como home office, dentro de uma circunstância, mas como trabalho remoto mesmo. E essa balança é muito importante, né, com alguns pesos que eu acho que valem a pena a gente aprofundar e refletir daqui para frente, com relação a esses pesos que dizem respeito ao afeto, né, dizem respeito à emoção, dizem respeito a sentido de grupo, né? Então, tudo isso são coisas importantes que a gente tem que botar na balança agora, né? Claro. Perfeito. Muito bom. Eu queria fazer uma provocação aqui, Ayrton. Eu queria pegar uma frase que a Caterine trouxe para mim, trouxe para todos nós, né? Já estou tomando para mim, né? Porque fez tanto sentido, né? Quando faz sentido, a gente parece que aquilo foi para a gente, né? Não tem espaço para o chefe, né? Porque aí eu faço um link daquilo que eu queria que o Ayrton trouxesse. Esses novos tempos, esse novo normal, desafia a transformação de chefes em verdadeiros líderes, né, Caterine? Eu acho que... E aí, Ayrton, conta para a gente um pouquinho, assim, dessa diferença, né? O chefe e o líder. Né? Isso. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer a oportunidade, não só de poder dizer algumas coisas para vocês, daquilo que a gente tem observado, vivido e construído, mas principalmente a oportunidade de ouvi-las, né? Foi muito importante ouvir. Eu agradeço a Luca e a Caterine por terem mapeado tão bem esse terreno, de maneira que o meu papel aqui é mais um papel de provocação, né? E eu me lembro muito de um instrutor de voo que eu tinha, que a gente estava no início, né? E claro, a gente brigava muito com o avião, né? O avião não brigava com a gente brigava com o avião, e ele não parava quieto. E às vezes ele dizia assim: tira a mão do manche. Aí você tirava a mão do manche e o avião nivelado. Tá vendo? Para de ficar brigando com o avião. Isso eu tenho visto na minha experiência, eu acho que é muito importante a partir dessa ideia, né? Do olho do chefe, né? Tira a mão do manche. Para de querer dirigir de perto. Passa a acreditar. Não adianta, se você plantou uma semente hoje, não adianta você desenterrá-la amanhã para ver se já germinou. Calma, dá tempo. Mais do que isso, corre algum risco, porque a liderança, né, implica em algum risco, cria algum espaço responsável de tolerância para permitir que a tua equipe, de fato, voe sozinho, para permitir que a tua equipe ande mais sozinha. Então, é muito importante isso, né? Tirar a mão do manche. Quer dizer, acredita que a tua equipe pode ir também. E nesse momento em que as equipes, de alguma forma, se distanciam, né, é importante a gente fazer essas reflexões. Uma delas é o seguinte: nós fomos sempre acostumados a pensar em equipe como um grupo de pessoas reunidas, né? Até que ponto, né, o trabalho remoto, o trabalho agora em home office, né, ele pode impactar esse sentido de equipe? Eu acredito que não deva impactar, mas acredito que não deve impactar porque eu chamo os líderes nessa hora para protegerem essa ideia. Pensar sempre, né, antes de mais nada, que a equipe precisa, antes de mais nada, precisa ter, né, nas pessoas que a formam, uma capacidade fundamental que é de autoajuda, que é de ajuda mútua. Equipe que não tem ajuda mútua está brincando de equipe. Não adianta nada nós sermos desesperadamente ou apaixonados por um objetivo a alcançar se nós não temos essa competência de ajuda mútua para chegar no objetivo. Então, chegar no objetivo é muito bonito, mas sem ajuda mútua não vai. E essa ajuda mútua agora, ela está, de alguma forma, ela pode estar, de alguma forma, granulada, né? Daquele espaço, né, muito bem definido, que nos identificava como equipe, que nos identificava como grupo, nós agora podemos estar evoluindo, pelo menos parte do pessoal evoluindo, para espaços de postos de trabalho residenciais. Mas não deve,
deixar de existir essa ideia de equipe, essa ideia de ajuda mútua, né? Essa ideia de não perder de vista o objetivo, mas principalmente estar sempre atento a como eu posso cumprir o meu papel para poder chegar nesse objetivo, mesmo afastado dos demais pares, né? As nossas reuniões de equipe são reuniões agora que são virtuais, podem ser virtuais, né? Então, essas coisas, esses aspectos têm que ser muito bem pensados nessa hora, né? Eu comecei meio da metade porque não pude deixar de aceitar o desafio aí de conversar um pouco antes de entrar naquilo que eu havia pensado em falar para vocês, entrar nessa questão que eu acho que é um desafio incrível, né? Da presença do chefe, né? da monja. Isso eu acho muito importante. Eu queria dizer a vocês que pensassem comigo um pouco no seguinte. Dentro do papel do RH, nós temos desafios incríveis, né? E todos nós que trabalhamos com RH e somos RH, enfim, de alguma forma exercemos nosso papel no RH, nós convivemos, e todos convivem, isso é da mais absoluta democracia, não tem empresa em que não nos ofereça isso, nós convivemos com equívocos sobre gestão e liderança. Não há empresa em que a gente, com um olhar um pouquinho mais clínico, não percebe equívocos, né, na gestão e liderança. Equívocos do tipo confundir motivação com recompensa, achar que recompensa motiva. Equívocos do tipo confundir comprometimento com anulação, né? Confundir possibilidades, né, com expectativas. Criar expectativa nas pessoas é uma coisa, criar para elas possibilidades é uma outra coisa muito mais interessante. A gente confunde muito isso, né? Confundir delegação com delargação, né? Agora, então, nesse ambiente virtual, é muito fácil delargar, né? Se quisermos. Nós não podemos correr esse risco, mas confundir delegação com delegação, confundir reconhecimento com manipulação. Todos nós vivemos, né, na nossa paisagem humana. E por quê? Porque essas coisas são, de fato, coisas que não dão em porte, dão em gente, né? E uma empresa é feita por pessoas, por gente, tá certo? Confundir gestão com avaliação, uma outra coisa importante, achar que uma avaliação de desempenho é gestão de desempenho. Não é, mas achamos que é. E vem aquela coisa da quantofrenia. Você tem que dar uma nota para o indivíduo. O cara tem que sair com uma nota, 3, 4 ou 5, né? Ou 1. E o importante, né, do conteúdo a gente não trabalha, né? Que é a gestão, o acompanhamento, a pilotagem daquela equipe ou daquele indivíduo. Coisas que, quando a gente pensa num ambiente remoto, quando a gente pensa num trabalho remoto, e quando a gente pensa, né, nesse contexto virtual, vão se agravar um pouco mais também, né? Nós temos que pensar nisso. Então, essa é a questão. Nós temos que pensar nesses desafios. E aí eu acho, é uma provocação para a Caterine e para o Lu, né? O trabalho de RH é muito frustrante, né? Que, se a gente olhar ao longo dos anos, né, o nosso trabalho em RH tem mais aumentado a fé dos convertidos do que produzindo conversões, né? A gente, sabe, os convertidos estão cada vez mais convertidos, mas a gente precisa produzir mais conversões, né? E, na verdade, essa conversão ela tem a ver com algum equívoco, com esses equívocos todos. E eu acho que o maior equívoco de todos, alguns eu alinhei aqui, mas o maior equívoco de todos, dentro do exercício da gestão de recursos humanos, da gestão corporativa de recursos humanos, o maior equívoco de todos seja achar que todos os demais equívocos ocorrem por falta de conhecimento, por falta de informação dos gestores empresários. Nem todos. Não é uma questão só de falta de conhecimento ou de falta de informação. Fosse assim, poxa, nós não teríamos tantas escolas de gestão abertas e disponíveis para as pessoas, né, irem lá e fazerem, cumprirem sua formação. Na verdade, esses equívocos, alguns deles, eles continuam existindo porque as pessoas não têm interesse em corrigi-los, porque são equívocos que, para serem corrigidos, mexem com o ego das pessoas. Então, ego é uma coisa importante que eu queria agora assinalar. Quer dizer, o papel do RH, antes de mais nada,
ele precisa entender, ele precisa ter né, essa pretensão, ter essa visão de se tornar o alter ego do gestor. O alter ego não gestor individualmente um a um, mas o alter ego da administração. Tá? Nesse papel de se tornar o alter ego da administração, poder, então, ofertar críticas, um distanciamento crítico importante para que a administração possa, de fato, ser ajudada na sua tomada de decisões, nas orientações que escolha, tendo, portanto, um RH, né, que, de fato, possa dizer, olha, né, você vai bater com a cabeça na parede, olha, né, você vai tropeçar. Então, esse papel de alter ego que vem compensar essa questão, né, do ego, que impede, muitas vezes, que nós, né, possamos corrigir esses equívocos, é um papel que agora se torna mais complicado, porque esse RH não está mais tão presente, né? Ele pode estar também muito remoto nesse novo cenário. Então, acho que isso é uma coisa importante, é pensar como é que o RH cumpre o seu papel. Esse desafio que eu estou mencionando e que eu escolhi para iniciar para vocês, para pontuar, pelo menos para servir de eixo, é um desafio que todo RH tem. Porque esse é o desafio desse papel chamado gestão de recursos humanos. É, de fato, você ofertar à administração, né, e os gestores da administração com algumas visões, né, críticas, ofertar à administração com um distanciamento crítico. Não faça isso, não vai dar certo. Né? Então, esses equívocos que nós temos na administração são equívocos que cabe a recursos humanos atuar, não digo que ele consiga resolver sempre, eu não conheço nenhum que esteja absolutamente ou plenamente satisfeito com isso. Né? A gente sempre está, como eu digo, é frustrante, porque a gente sempre precisa mostrar em vários ângulos, né, coisas que os gestores, coisas que os nossos administradores poderiam ver diferente, poderiam repensar o comportamento deles. Né? Então, esse papel de alter ego é um papel importante, que é um desafio, eu diria, universal de RH. Então, como é que fica agora? Mais ainda. Né? Que essa intimidade com a auto-administração e essa intimidade de poder mostrar, para continuar mostrando para a administração essa questão. Se eu puder comentar agora, não sei se alguém vai falar alguma coisa. Por favor. Bom, eu acho perfeita a sua colocação, Ayrton, concordo com ela. Inclusive, eu falo o seguinte, chegou esse momento agora, fez com que os líderes tirassem da mesa aquelas pilhas de cursos que eles já fizeram, né, de papéis e tal, e aqueles cursos maravilhosos e tal, em liderança de pessoas e tal, e assim, inevitavelmente estão tendo que colocar em prática. Você sabe que a empatia já estudou o conceito lindo, agora aplica. Né? A pandemia veio assim, né, de cara, olha. Empatia com o nome de empatia, né? Isso, né? Pois é. Então, eu concordo plenamente. Chegou o momento de colocar em prática. E eu comecei um trabalho muito interessante que digamos assim, contorna um pouco essa questão que você está trazendo, né? Porque eu acredito assim, os gestores, tem muito incentivo para os gestores fazerem trabalhos de equipe com as respectivas equipes. Mas o trabalho de equipe entre os gestores é um trabalho que eu vejo pouco, né? Principalmente quanto mais alta a equipe. E aí eu falo que é um trabalho de integração dessa equipe. Então, equipe de gerentes, equipe de superintendentes, de diretores, porque elas têm questões entre eles, essas pessoas, e eles precisam trabalhar isso enquanto equipe, até para poder saber o que é uma equipe, entende? Então, assim, e nesse momento, assim, foi um trabalho que a gente fez em que o RH, enquanto gerente de RH, enquanto diretor de RH, participou como membro daquela equipe. Isso. E foi muito interessante, porque o ego é algo que nós precisamos para nos mantermos, né, no ambiente, só que ele tem um limite dele, ele não pode entrar no limite do eu sei, né, eu tenho...
o poder do... Eu tenho, como é que é? Eu ocupo o lugar do saber e tal. Aí estragou tudo, né? Se eu puder complementar brevemente... Tá, eu só vou fechar essa ideia, só o exemplo. Então, foi muito bom porque o RH ele se viu como membro dessa equipe e, ao mesmo tempo, com um olhar diferente. Então, o trabalho não fechou ainda, né? A coisa está acontecendo e está muito interessante o crescimento que os gestores estão tendo desse olhar. E como é multidisciplinar, porque aí eu tenho vendas, eu tenho a parte técnica, eu tenho o RH, e todos compartilham, e é para lidar com questões de pessoas. Então, isso está agregando muito a esses líderes, entende? Então, é uma reunião de gerentes e uma reunião de diretores. E eu achei tão bom, entendeu? O diretor está se colocando também nesse lugar de aprendizado, né? De aprendizado. Ailton, deixa a gente ouvir o que a Queterine queria te provocar. Eu vou falar brevemente para não me estender, mas eu acho que isso é uma questão muito cultural, principalmente quando a gente fala de ego, tá? Então, na Cyrela a gente tem uma cultura muito forte que as ideias vêm antes da hierarquia e um construir juntos muito forte. A gente tem uma diretoria e até a presidência muito próxima das equipes e que tratam todo mundo da mesma forma, não importa o crachá, né? Tratam as copeiras são da mesma forma com que ele vai tratar o presidente da empresa, se ele for lá, porque isso vem muito da tradição judaica também, né? Da gente somos todos viajantes que estamos aqui aprendendo, somos iguais, né? E não estamos onde o Criador nos permitiu estar. É isso que a gente pensa. Então, quando essa questão é cultural, o líder que tem muito ego, ou a gente como RH traz para perto, existe sim, trabalha com coach, desenvolvimento de competência, longo prazo, e quando a gente consegue reverter, é aquela felicidade, porque normalmente é um cara que tecnicamente é muito bom. Isso né? aí. Ou o cara realmente não se encaixa na cultura daquela empresa. E para mim isso é muito cultura. Então, assim, para fazer Ailton, deixa eu só fazer uma pequena participação. É porque, na verdade, eu achei perfeita essa colocação da Queterine, porque eu acho que a gente aqui tem um monte de gente assistindo a gente, né? E aí a gente já está estourando horário, mas está todo mundo acompanhando aí, porque o papo está muito bom. A gente vai encontrar, né, nas diversas empresas níveis diferentes desse RH. Esse RH, ele é mais estratégico, menos estratégico. Aquela empresa tem uma cultura que permeia mais isso, que aceita mais isso. Então, existem diferenças para lidar com esse tipo de comportamento, né? Eu gostaria de provocar vocês a partir dessa colocação da Ana Cláudia, mas ainda complementando o que a Luca e o que a Queterine falaram, que é o seguinte, bom, estamos aqui provocando, tá, gente? É claro que existem, digamos assim, níveis diferentes de sofisticação nas equipes de RH, mas não vamos nos esquecer que as empresas têm uma essência comum, que são as pessoas. E como pessoas, não existem pessoas que precisam menos ou precisam mais. Todas precisam, né, daquilo que a gente conhece, que é acolhimento, que é participação, que é reconhecimento. E isso é absolutamente importante em qualquer empresa, seja o tamanho que ela tiver. E eu acho que o nosso grande desafio é descomplicar essas coisas para poder oferecer para todos os níveis de empresas, né, de uma forma adequada ao seu tamanho e ao seu fôlego, né, esses princípios básicos ou essas orientações básicas para a gestão de RH. Eu acho muito importante, porque a essência comum é pessoas, e elas não, nenhuma precisa mais ou menos, todas precisam, de alguma forma, dessas coisas que se chama acolhimento, que se chama participação, que se chama orientação, desafio, etc. Então, assim, para fazer um fecho do que eu estava colocando, e de novo agradeço muito essa contribuição de vocês. Lucas, você colocou uma coisa importante, né? Muitas vezes a gente esquece que o presidente também tem equipe, que o diretor também tem equipe. Parece que as equipes da empresa começam a partir dos gerentes. Gente, quem é a equipe do presidente? São seus diretores. Esse presidente lida com seus diretores, assim como eu digo para os gerentes lidarem com as suas equipes? Então, essas colocações, essas coisas são muito importantes. E, de novo, né,
dentro de um ambiente que agora vai se granular mais do ponto de vista de postos de trabalho, né? E com isso a gente vai perder algumas coisas, do tipo o acesso pessoal, vamos perder uma linguagem corporal mais rica, né? Vamos perder algumas coisas que no início eu tinha até sugerido a vocês, são coisas que a gente precisa olhar um pouco mais, com um pouco mais de profundidade. É preciso a gente pensar que nós temos que devolver essa ideia de liderança e essa ideia de equipe a todos os níveis da empresa, e não somente ao nível dos gestores. As equipes não começam nos gestores, né? O presidente precisa ser, antes de mais nada, um ótimo coach, um ótimo treinador daqueles seus 4, 5, 6 ou 12 diretores. Ele tem que ser um ótimo treinador. Eu acho que essas coisas são muito básicas para nós. Eu não sei como é que vocês veem isso, gostaria até de ouvi-las também nisso. Concordo, eu perfeitamente. É isso que eu estava colocando nesse exemplo, né, que eu trouxe, de fazer com que esse trabalho em equipe seja visto em qualquer nível, né? E quanto mais alto, mais necessário. Né? Nós temos grupo de diretores que eles têm umas dificuldades entre si, não resolvem, mas estão trabalhando em equipe. E aí fica, enfim, aquela questão. Tem um livro antigo e muito interessante, quase um clássico, aqueles 5 desafios de uma equipe, né? E que é a CEO, né, da empresa, trabalhando com os diretores enquanto equipe, né? E ela traz uma questão básica, que é o seguinte: olha, precisamos confiar uns nos outros, e que, na verdade, isso não acontecia muito. Enfim, eu concordo plenamente com você, Ayrton, acho que a questão é essa, e eu não quero me estender, o papo é tão bom que a gente vai. Isso é muito rico para nós. A Caterina também, pegada aí, a Caterina também nos trouxe uma contribuição importante, a questão da cultura, fundamental, a cultura, fundamental, essa base da cultura. Mas para também que nós temos hoje, a partir de alguns autores aí, que começou com Peter Senge na Quinta Disciplina, nós temos hoje uma grande preocupação de como é que as empresas aprendem. E particularmente o Chris Argyris, que é o que a gente conhece bastante, né? Ele nos traz aquilo que hoje ficou uma coisa muito taxada, né? Isso é muito claro, que chama-se a incompetência treinada. Né? E que justamente vem de fatores de ego. Não é porque aquela pessoa não é de fator, é o ego. E, por favor, eu diria, vamos respeitar o ego. O ego não dá imposto, dá em gente. Nós temos que ter generosidade e ter a devida paciência, a devida abertura para poder ajudar essas pessoas. Porque eu também sentiria isso, você também sentiria isso, qualquer um daqueles que nos veem agora sentem quando as coisas tocam no nosso ego. E daí vem essa ideia da incompetência treinada. O quanto os gestores, né, deixam de contribuir, crescer e serem melhores líderes na medida em que, de fato, ficam retidos, né, ou travados por esse fator de ego. Bom, isso pensando o seguinte, nessa nova realidade, que é isso que eu acho, e aí, Ana Cláudia, assim, até encerraria daí, porque eu sei que vocês... Eu estou doida para trazer as perguntas, tem muita pergunta aqui. Então, eu até encerraria daqui, pensando assim, no seguinte, que eu acho que é algo importante, né? É pensar, antes de mais nada, de que... como é que a gente vê uma crise? A gente vê a crise assim, eu estou no normal, vem a crise, depois ela passa e eu volto para o normal. Só que essa crise, nas dimensões que a gente que a gente pode imaginar de uma crise, essa crise teve um terrível impacto e uma abrangência mundial. Então, na verdade, ela fez com que a gente repensasse tudo, né? Não há hoje um país, se existir uma exceção, né? E não há hoje uma empresa, se existir também uma exceção, que não esteja no mundo, que não esteja sentindo, né, os efeitos disso. E é muito importante pensar a partir disso que não vai haver, né, um fim. Tá? Quando passar a crise não passa, ela já é a passagem. Isto é a passagem, nós já estamos passando. Então, eu acho que isso é importante, nós já estamos vivendo num novo normal. Né? Então, não espere o final da crise. Então, é isso, essas experiências, a experiência com o trabalho remoto, são as experiências bem-sucedidas que a Caterine nos contou aqui, né, da Cirela. São essas coisas que vão agora criando outro amálgama, criando uma outra massa, e essa é a nova massa do futuro. Essa é a massa nova.
O assim, novo não espera normal. acabar. Tá tão famoso o novo normal, né, Ayrton? Já Exatamente. vivemos o novo normal, né? É a nossa rotina que se transformou. E muito legal a Caterine, né, falar que ela não deixou de fazer nada, né? Que todos os processos de RH foram mantidos, e desde o treinamento, a seleção, o acompanhamento desse time. Eu acho que isso é muito legal, porque, de repente, tem muita gente aí que está acompanhando a gente, né? E que, de repente, acha que a gente teve que suspender tudo isso para esperar passar a crise. Ela não passa, a mudança é o que a gente está vivendo e vai ser diferente daqui para frente. E está na hora de digitalizar as nossas soluções, né, para dar continuidade aos nossos processos. Muito bacana, gente. Agora eu quero dar voz a quem está acompanhando a gente pelo chat, né? Tá muito bom compartilhar aqui com vocês. E a primeira pergunta vem para você, Luca. Na verdade, eu acho que não é uma pergunta, né? É uma provocação, né? Delegar, olha só que pacote fácil, né? Delegar, motivar, treinar, confiar e acompanhar. Esse pode ser o sucesso de um líder, Luca? Claro, né? Assim, não nessa ordem, né? Eu acho que tem o treinar, o apoiar, o treinar, o confiar antes de tudo, e então delegar e não delargar, né? Como nós já sabemos aí nessa terminologia. Esse é o grande desenvolvimento que todo líder precisa fazer com o seu colaborador, né, Ana Cláudia, enfim, quem está assistindo. E isso é a base do que se diz hoje e que, trazendo aí o Peter Senge, né, como já foi falado, é o aprender a aprender, que em 1970 o Alvin Toffler já falou para isso. Tem gente que nem era nascida ainda, né, nessa época, né? E ele já falou isso naquele livro dele, O Choque do Futuro, né? Assim, o analfabeto do futuro não é quem não sabe ler, é quem não sabe aprender, desaprender e reaprender. E esse projeto, esse trajeto, melhor dizendo, do líder até a delegação, é um dos passos para esse aprendizado, né? Então, perfeito, concordo plenamente. Esse é um bom pacote. Verdade, infalível. Eu diria infalível. Né? É verdade, Ana Cláudia. A Elzimar Santos está trazendo para nós aqui, eu acho que é uma grande reflexão, né? Eu acho que quando os funcionários são valorizados e respeitados, se sentem mais envolvidos, né? E são mais comprometidos com a organização, porque se sentem parte da empresa. Eu acho que tudo isso que a Caterine traz no discurso dela, esse encantamento, essa paixão que é visível, né? É isso aí, é valorização, né? Isso que a Elzimar trouxe para a gente, né? Perfeito. E a Erivalda fala, concordo plenamente. Infelizmente, não são todas as empresas, não é 100%, né? E aí a gente tem aqui uma colocação da Gênia para a Caterine. Caterine, vocês têm horário fixo no home office? Ou os funcionários têm flexibilidade, considerando a dinâmica familiar, principalmente de quem tem filhos pequenos? Com certeza, o líder tem essa flexibilidade e é incentivado a conhecer a realidade de cada um, para que ele... Não faz sentido eu cobrar uma mãe de manhã se eu sei que é o horário que ela está fazendo a alimentação lá dos filhos, né? Então, ele precisa conhecer, ele precisa entender. O ponto deles é home office, não tem horário de entrada e saída, muito embora a gente aconselhe, né? É importante falar aqui que ele cumpra o horário por uma questão de não se estender, né? De não entrar, de não fazer, né? Não extrapolar, né? Porque você está em casa, né? Isso acontece, às vezes não tem, eu mesma a gente sente isso um pouco, às vezes não tem muito horário, você tem horário para começar, mas como você já está no seu ambiente, não tem uma separação física, você vai, e quando você vê só 11 horas da noite, a gente está respondendo no WhatsApp, está mandando e-mail, fazendo as coisas, então a gente aconselha a ter esse cuidado e cumprir aquele mínimo de horas do dia para equilíbrio, né? Porque já chega todas as outras pressões sociais que a gente está vivendo. Mas cada um vai ter o seu melhor horário de produzir. Vai produzir mais à tarde, mais à noite. O líder tem que conhecer, é uma questão de empatia. Tem que ter autonomia para pactuar, né? Muito bom. Fundamental. Engraçado, Caterine, eu ia te falar um pouco assim, aí eu vou falar assim da minha versão gestora, né? Sempre tive uma obsessão por ser justa, né? Sempre quis ser uma gestora justa, né? E aí a justiça, a gente parte a princípio assim, então eu preciso fazer
tudo igual para todos, eu não posso privilegiar. E, de repente, nesse momento, isso desconstruiu tudo, porque eu me vi falando assim, gente, Ana Cláudia, nunca, você tem que tentar buscar a equidade, porque cada um vai precisar de uma Exatamente. coisa, né? Essa Isso. palavra que está tão em voga, né? Uma palavrinha que a gente não sabe o significado, e isso foram supervisores meus. Não, Ana, mas a gente não pode botar um horário para cada um, senão cada um vai querer de um jeito. E aí eu me vi falando, a gente deve, a gente não pode. A gente precisa efetivamente entender a dinâmica. E aí trazendo que uma coisa que o home office trouxe, gente, é que a dinâmica da minha vida pessoal, ela se confundiu com a minha vida profissional. E para mães, donas de casa, né, que ainda essa tarefa não é 100% dividida em todos os lares brasileiros, né? Não é tão assim, é um mega desafio. E aí eu me vi escutando individualmente cada uma, né? Nunca tive tão próximo da minha equipe, eu acho, eu me sinto mais próximo, como a Luca trouxe, para entender para poder construir ali um pacto que funcione e que traga resultado para a empresa, né? Esse é o grande desafio, que todo mundo que esteja nos olhando pense assim, né? Ana, tem uma coisa que eu achei muito interessante nessa pergunta, nessa colocação, né? E o que a Caterine trouxe, assim, é importante ver essa diferenciação, né, do mundo de cada um, e o cuidado é porque as pessoas estão trabalhando mais. Isso tem uma estatística lá dos Estados Unidos, recente, saiu essa semana agora, foram feitas, assim, com 500 empresas, e foi uma estatística de que as pessoas estão trabalhando 40% mais nesse período, em home office. E isso está gerando burnout, não é mais estresse, é o burnout, né? É a estafa, né? Assim, as pessoas estão perdendo o controle, porque eu não posso sair de casa, eu acabo trabalhando, aí eu misturo o meu horário de trabalho com o horário de casa. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? O RH tem que ter cuidado com isso, enquanto esse grande patrono aí das pessoas, e, né, focar no seu gestor para falar assim, olha, fica atento a isso, porque eu vejo que ou gera depressão, ou está gerando uma estafa grande, ou seja, está começando a haver um desequilíbrio justamente porque as pessoas estão em casa, e aí acabam trabalhando mais. Né? Verdade, Luca, tem que buscar o equilíbrio. Só tentando um pouco, Luca, o que você coloca, de fato existe, as pessoas hoje estão preocupadas com uma coisa que a gente chama de, não há ainda um termo melhor, mas comutação, quer dizer, liga uma chave, liga outra chave. O que é isso, né? Então, quer dizer, na verdade, eu estou dentro de uma dinâmica do processo da minha empresa, mas eu também, como vocês falaram, que eu acho que é uma coisa importante, eu estou dentro da minha casa e tenho também, né, as relações com a minha família. Então, eu preciso fazer essa comutação, preciso ligar a chave, vira a chave para cá, vira a chave para lá, vira a chave. Isso é também um pouco estressante, porque, de alguma forma, eu não posso comandar, né, nenhuma demanda nem a segunda demanda. Eu não posso comandar a demanda do processo da minha empresa, porque eu não posso parar o processo, eu sou parte dele nessa hora, tenho que dar uma resposta, mas também não posso parar, né, o meu filho, o meu neto. É muito engraçado, tem foi divulgado há pouco tempo, estava o presidente da Câmara fazendo uma conferência com um deputado, parece, e do nada, o neto do deputado invade a sala e diz, vovô, eu quero um papel para desenhar, né? O Rodrigo Maia, assim, muito sabiamente, saiu muito bem e tal, ficou bem agradável, a coisa ficou muito agradável. Mas outra coisa, não dá para a gente controlar isso, né? A gente tem que ter essa generosidade, essa paciência de saber compreender essas coisas também. Isso afeta processo? Afeta processo. Isso afeta as pessoas? Também afeta as pessoas. Mas nós temos que lidar com isso. Perfeito. Ayrton, a gente está com o Caio Stocco, Caio engenheiro que já passou por cursos de liderança conosco. Caio, obrigado aqui, concordando com as palavras do Ayrton aí, das diferenças das lideranças e da questão do ego aí, né? E parabenizando a equipe do Sinduscom aí, né, pela iniciativa. Falar de RH, falar de pessoas é muito importante. Legal, Caio, muito bom ter você aqui. Obrigado, Caio já está com 5 engenheiros inscritos na próxima turma do treinamento de liderança online, que a gente vai falar aqui. A Andressa também está falando, olha, o assunto está excelente, não estamos sentindo o tempo passar, né? Então, bom.
E a Yara traz uma reflexão que eu acho importante, né? Se a direção não estiver aberta às mudanças, dificilmente chegaremos ao crescimento dos líderes junto às equipes, né? Então, como é que é esse desafio, né? Eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho. É aquilo que eu comentei anteriormente, né, de que os líderes, aliás, os diretores, eles também têm equipe, que o presidente tem equipe, inclusive o João é testemunha disso, porque a gente fez um trabalho, não é, João, na Cofix, da presidência com os diretores e tal, e foi um momento muito rico, né, com diversas técnicas e tal, foi muito rico, e eu concordo plenamente, Yara, com a sua colocação, acredito que é importante que os diretores se vejam como membros de uma equipe e que são pessoas, assim como os seus gerentes ou superintendentes, enfim, quem quer que seja, né, que esteja abaixo deles, os seus subordinados. É importante ver que eles também são aprendizes, porque é muito lindo a gente ver os diretores falando, eles chegam de um curso fora e falam assim, não, porque agora você tem que, né, aprender a aprender e tal. Só que é preciso colocar em prática, e eles são esses porta-vozes. Eu acredito, concordo plenamente com a sua afirmação, agora é preciso, aproveitando aí até o que o Ayrton trouxe, é tocar o coração deles. Talvez eles tenham que fazer alguma postura, sabe? E eles estão precisando de alguém para chegar mais perto deles e falar o seguinte, não tem problema ser vulnerável. Todos nós somos vulneráveis, e você também, e nem por isso você deixa de ser diretor, nem por isso você deixa de ocupar um lugar de poder que é necessário, mas você também é uma pessoa vulnerável e é importante saber lidar com isso. Então, tocar o coração nesse sentido, né? Dele se dar um tempo e também relaxar nessa posição dele, concordo plenamente. Eles precisam estar abertos a isso. Ana, eu acho que até importante a gente aproveitar para acrescentar o seguinte, existe dentro dessa ideia que você precisa ser vulnerável, tipo assim, se deu o direito de ser, né? Você pode ser, né? Essa ideia da incompetência treinada, ela justamente pauta muito essas questões, né? Essa regra de que é preciso ganhar sempre, né? Você precisa sempre manter o controle unilateral das situações, né? Você precisa suprimir qualquer sentimento negativo, de arrependimento, que você nunca erra. Isto é ego. E, de novo, não dá em poste, dá em gente, mas o RH precisa ajudar isso. Precisa ajudar isso. Se quiser, de fato, um crescimento estruturante, né, dentro das organizações. Muito bom. Caterine, você quer comentar essa afirmação? Sim, eu acho que vai de encontro com o que eu falei aqui, que é uma questão de cultura, né? A nossa diretoria é uma diretoria muito próxima. A nossa diretoria de engenharia, por exemplo, é uma diretoria que entrega muita qualidade para os nossos clientes. Eu falo disso com muito orgulho, muito apaixonada mesmo pelo que a gente entrega, e nas nossas reuniões a gente está sempre buscando e o que mais a gente pode aprender, sempre celebrando com muita humildade e buscando a próxima curva, né? A Luca estava falando disso, a gente não pode se apaixonar pelo que a gente faz, né? Até às vezes os nossos produtos, a gente faz um negócio incrível e o cliente tem uma crítica àquilo, e quem desenhou não pode ficar ofendido, né? Pelo contrário, né? Aquele feedback, é por isso que é muito importante ter humildade. Concordo com a Ayrton que o RH está aí para ajudar, o trabalho de coach é um dos trabalhos mais apropriados para ajudar a trabalhar isso, porque normalmente é de longo prazo, é desenvolvimento de competência, trabalhar com ego, mas é cultural, né? Então, não é porque é a minha empresa, mas e também não é perfeita, ninguém mas na nossa cultura nós somos todos muito iguais e não temos aqueles líderes que não se adequaram, que a gente não conseguiu, com processos de coaching ajudar, acabam não ficando, porque não se enquadram na nossa cultura. Bem lá legal. É construir junto, é um ajudando o outro, não tem estrela, a gente só é o que é porque a gente joga junto, porque a gente soma. Quando você destaca um daqueles talentos, ele não vai ser mais a mesma coisa. A gente só é o que é porque a gente está jogando junto. Muito bom, Caterine. Isso é um processo, eu acho que isso é algo que foi alcançado pela Cyrela, né? Nessa caminhada do RH. Né? Muito trabalho de desenvolvimento, com certeza. E a Luca fez parte disso. Legal.
muito bom ver, e é legal a gente que é de RH estar assistindo, que é possível, né? E que a gente pode estar construindo, iniciando essa jornada, né? E talvez esse momento, que eu prefiro entender como um momento de transformação da nossa sociedade, das nossas empresas, da nossa forma de viver e de trabalhar, seja um momento oportuno para o RH se mostrar como, né, importante, estratégico e trazendo contribuições preciosas nesse momento onde a gente está reorganizando o mundo do trabalho, né? Então, eu acho que quem está ouvindo a gente aí, que é de RH, vamos começar e ainda não conseguir chegar no nível de maturidade que a Cyrela alcançou e de ter processos e uma atuação estratégica, vamos começar a construir essa jornada juntos, né? Eu acho que essas trocas são importantes e a gente está aqui para promover todas as empresas. Tem espaço no mercado para todo mundo, a gente quer todo mundo, né, com RH atuante. Percorrer esse caminho vale muito a pena, né? Isso não se constrói da noite para o dia, e pode ser que o profissional de RH não se sinta à vontade de construir isso sozinho, e muitas das vezes o ideal é buscar uma consultoria mesmo para te apoiar, para você ter uma visão externa, mas percorrer esse caminho é um caminho que vale muito a pena. Necessário, né? Muito bacana. A Gláucia e cabe na construção civil também, que acaba sendo um setor mais tradicional, né? Mas é isso, dá para ser pró-cliente e pensar na experiência do colaborador também no nosso segmento. Muito bacana. Eu achei muito legal quando você falou que é da área de recursos humanos e de clientes, né? Eu muitos anos atuei como recursos humanos e comunicação, e aí a gente vê, né, um grande facilitador, um processo do outro, né? Mas ser de cliente é muito legal, né? Porque o Ayrton traz no nosso treinamento lá, né, uma reflexão, e eu adoro ouvir e fazer essa pergunta para os mestres e encarregados, que a gente já treinou centenas de mestres e encarregados das empresas associadas ao Afonso e os Sintos com milhares, né, Ayrton? São muitos anos de treinamento, de desenvolvimento de mestres e encarregados. E aí ele pergunta para os mestres assim: quem aqui trabalha para chefe, levanta o dedo. Eu acho isso precioso, né? E aí a gente começa a desconstruir, né, Ayrton? Mas vem cá, eu estou trabalhando para o chefe ou eu estou trabalhando para o cliente? Como é que eu estou construindo o foco do meu time, né? Então, assim, tem sido uma jornada muito legal. Que tem valido muito a pena ser vivida, né, Caterine? Como você disse, essa jornada é engrandecedora, né? Isso. Muito bom. E aí a Gláucia traz uma reflexão aqui que a gente falou sobre equilíbrio. Gente, equilíbrio é a palavra-chave nesse momento. RH pode ajudar os gestores que estão ávidos por resultados, porque eu acho que todas as empresas estão ávidas por resultado, estão ávidas por novos clientes, por novos projetos, e a RH tem que intermediar aí a busca desse equilíbrio para que a equipe não esteja, né, indo muito além e não sabendo equilibrar essa questão da vida pessoal com a vida profissional, porque ela fala assim, o WhatsApp, então, tornou esse equilíbrio um mega desafio, né? Ele não tem hora, ele chega a todo momento, o chefe fala com você a todo minuto. Isso é uma tarefa de RH, né, Caterine? Mediar isso aí e trazer isso para os gestores, né? É isso, está sempre lembrando, sempre trazendo a reflexão, né? Muito bom. Gente, e agora para a gente trazer a última pergunta ou colocação, né? O nosso maior desafio é Yara Franco, né, como administrador, é lidar com as diferenças. Eu amo transformar pessoas, buscando a empatia sempre. Estou amando essa live. Parabéns, Lucas, a grande profissional, e a todos os presentes. Então, que bom, a gente tem um time. Obrigada. A gente já tem aqui, ó, fã da Luca, fã da Caterine, fã do Ayrton, então a gente está com pessoas aqui que estão conosco nessa jornada há muito tempo, né? A Márcia Tavares traz para a gente assim, falar de pessoas é muito importante. Ver o trabalho de vocês apaixonados pelo assunto é gratificante. Muito legal, Márcia. Doutor João, eu vou deixar aqui um desafio no ar, depois eu posso levar até uma bronca, tá, gente? Mas eu adoro correr riscos. Doutor João, antes de ser presidente do Sinuscom, porque sempre foi realmente uma pessoa ligada a essa área de recursos humanos, ele presidia um fórum de recursos humanos, uma comissão de recursos humanos no Sinuscom, né, doutor João? Eu acho que está na hora da gente despertar e retomar uma iniciativa dessa. Eu quero falar sobre isso. Você que está me roubando as palavras. Eu estou adivinhando seus desejos, doutor João.
Então, eu conheço muito bem a Luca e o Ayrton há vários anos, né? Mas eu nem me vou referir a eles, eu vou referir-me à Catarina, que é um prazer. Conhecia hoje, estou conhecendo hoje. Então, parabéns pela sua performance profissional, pelo seu posicionamento, e parabéns à Cirela por ter você uma pessoa que transpira Cirela, cultura Cirela. Tá? Então, o convite que eu ia fazer, e agora, para interromper a Ana Cláudia, era convidar para a gente desenvolver um projeto lá no Sinduscom de recursos humanos, de 2 em 2 meses, sabe? A gente é muito fácil. São os RHs das empresas que precisam realmente de exemplos que você mostrou hoje. Tá? Compartilhar a experiência, né, doutor? Compartilhar experiências. Tá? Perfeito. Então, muito bom, ótimo. muito bom. Desafio Muito no ar. bom. Muito Tá bom. gravado. Caterine, nós vamos te ligar aí para a gente combinar isso aí. Muito bom. Fico à disposição, será um prazer. Muito obrigada. Vai lá. Muito bom. Muito legal. Muito e eu bom. queria, gente, assim, já me encaminhar para o final dessa nossa live, que passou todos os recordes de tempo no ar e com o público, todo mundo aí ligado na gente. Muito legal. Como Que pessoas bom, tão importantes. Muito bom. Muito bom. Convidando todo mundo que está assistindo a gente também para a gente iniciar essa jornada de transformação, nada melhor do que pelos gestores, né? E pensando nisso, o Sinduscom e o Secons estão lançando aí um treinamento de desenvolvimento de líderes, né? Onde a gente faz uma chamada de liderança para engenheiros e arquitetos, e esse treinamento vai começar dia 1º de julho, vai ser totalmente online, o Ayrton vai estar com a gente ministrando. Então, quem quiser saber mais, entra lá no site do Secons e do Sinduscom, nas nossas redes sociais, manda uma mensagem para a gente, né? Vem com a gente iniciar essa jornada de transformação. Vamos começar a mudar os líderes, né? Porque mudando esses líderes, eles abrem caminho para que as outras mudanças venham também, eles se tornam parceiros do RH, né? A escuta fica mais fácil. Então, esse é um processo que a gente está convidando todo mundo aí. Treinamento para engenheiros e arquitetos. Gente, então, super obrigada a todo mundo que esteve com a gente aqui. Eu acho que esses encontros vão ser mais recorrentes do que a gente imagina. Teve um desafio lançado e a gente vai aí se dedicar a estruturar essa comissão de recursos humanos. A Luca e o Ayrton ficam convidados para prestigiar esse grupo, né, com as suas presenças. Claro, obrigada. A todo mundo que está nos assistindo aí, tá? Muito obrigada pela companhia de vocês. Compartilhem esse conteúdo, vai ficar aqui no nosso canal. E o Sinduscom Rio agradece demais a cada um de vocês que compartilhou aqui, especialistas no assunto. Caterine, doutor João, obrigada por estar conosco aqui. Né? É um prazer, doutor. Foi um prazer. Aliás, eu sou o culpado por isso, porque eu convidei inicialmente a Luca, porque eu conheço muito bem a Luca, né? Trabalhou muito comigo e sei da capacidade dela. Depois se juntou a Caterina e o Ayrton. Foi uma tarde excelente, com certeza, para todos nós. E eu acho que vai gerar frutos, com certeza, nas outras empresas. Esse trabalho de hoje, essa exposição. Foi fantástico. Muito bom, assim a gente espera, né? Isso. Boa tarde a todos. Então, boa tarde. Muito obrigada. E aqui nos assistiu também, muito obrigado. Muito obrigada a todos também pela companhia.